Rosalind Fuller, and I'll be running as an independent in Dublin. Rosalind Fuller é fundadora e operadora de uma organização da sociedade civil pró-democracia. O que ela faz ou procura fazer é dar à sua ONG mais voz na elaboração das regras para a sociedade, mais visibilidade para as causas que apoia e ter acesso privilegiado junto aos tomadores de decisões, ou seja, os políticos. Para se dominar a agenda política é simples. Primeiro, mina-se a paridade dos discursos. Um lado fala, o outro deve ser calado. Ao manter só um lado falando ou com mais visibilidade, cria-se a impressão de que suas ideias gozam de muito mais apoio popular, portanto, devem ser levadas adiante pelos políticos com leis e regulamentações. Ela, ao contrário de seus colegas de outras ONGs, resolveu contar num artigo para o site eSpike quem financia estas ONGs todas. Ela descobriu que a agenda política nos Estados Unidos, e de quebra em muitos outros países, é financiada por bilionários, ou pelo menos multimilionários, progressistas. Rosalind descobriu isso numa pesquisa. Ela queria deixar de ser ingênua e decidiu que já era hora de entrar no trem da alegria dos financiamentos para ONGs. Aparentemente, rios de dinheiro estavam esperando por ela no mundo da democracia, e fez então um banco de dados para se organizar e correr atrás. E o que ela acabou percebendo é que seu banco de dados revelou a influência exercida por alguns poucos muito ricos sobre a sociedade civil. Para ilustrar isso no artigo que revela o poder de poucos sobre muitos, ela usou como exemplo o caso do bilionário do eBay, Pierre Omidyar. Como ela escreveu, ele serve aqui apenas como ponto de partida para ilustrar as generalidades do moderno complexo industrial de ONGs, que inclui uma rede ponta a ponta de financiamento político. Vamos então usar o dinheiro de Omidyar para mostrar como, por trás de 1 zilhão de nomes de ONGs e ativistas, está a concentração de poder em apenas uns poucos endinheirados com mais sede de dinheiro e poder, e esperamos que as pessoas entendam como isso afeta suas vidas. As provas do que é dito aqui estão nos 99, os formulários da Receita Federal dos Estados Unidos que fornece ao público informações financeiras sobre cada organização sem fim lucrativo. A Omidyar Group mantém a Omidyar Network, que fornece financiamento para o American Economic Liberties Project, com sigla ALP em inglês, uma entidade que visa, conforme seu próprio site, combater as corporações monopolistas que exercem influência extraordinária sobre nossas democracias. A Omidyar Network também financia o Democracy Fund, que agora faz parte do grupo Omidyar e que, por sua vez, financia ou paga advogados para outras entidades que defendem políticas que trazem as palavrinhas gatilhos: democracia, sociedade justa e inclusiva, praça vibrante e diversificada e governança representativa. O Democracy Fund, por sua vez, junto com o Knight Foundation, Quadrivium, The MacArthur Foundation e Illuminate, também fundado por Omidyar, financiam outra penca de ONGs menores. E este é apenas o exemplo. Esses fundos financiam outros fundos, que financiam outros fundos, que financiam outros fundos até chegar a projetos sendo colocados em prática. Projetos como o Campaign Bootcamp, um treinamento sobre como criar campanhas eficazes e poderosas para chamar a atenção do público e convencer sobre pautas progressistas e que geram, todas elas, demandas de públicos específicos e minoritários para pagamento via impostos de todos os cidadãos, ou seja, gera privilégios, não direitos. Outro projeto financiado é o Do Something, que tem como slogan Alimentando Jovens para Mudar o Mundo. Este projeto gera campanhas em seu site para atrair os jovens e oferecer bolsas de estudos ou ganhar crédito por voluntariado. Cada jovem é então cooptado para a causa progressista e ganha ainda de presente o pertencimento de grupo, o sentimento que realmente faz com que o jovem seja manipulado. Presentes em conferências e eventos, de tecnologia principalmente, estes grupos disseminam cultura de esquerda que já domina a mais de 90% dos funcionários das empresas de tecnologia dos Estados Unidos e do mundo. Basta ver que este foi o percentual mínimo de financiamento pessoal dos funcionários das Big Techs para a campanha de Joe Biden em 2020.
E para citar apenas mais um projeto financiado pela Media Network, a My Society, uma entidade com viés de esquerda que pesquisa e nutre um banco de dados usado por empresas de mídia e ativistas de 40 países sobre democracia representativa e crise climática. Os progressistas bilionários tomaram a sociedade civil. O caso Omidyar é um elo desta corrente forjada por Beats, que aprendeu com a mão firme e endinheirada anteriormente da Open Society Foundation e antes ainda por nomes como Rothschild e Rockefeller. Na hierarquia desta máquina de financiamento estão lá embaixo os grupos de base. Apenas também como exemplo, pegamos o movimento ambientalista Sunrise, um grupo de jovens ativistas que organizou uma manifestação no escritório da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ao qual se juntou Alexandra Ocasio-Cortez em um evento de mídia que resultou, de acordo com o próprio movimento, em 4.000 artigos publicados sobre isso em apenas 48 horas. O Sunrise Movement foi financiado pela New Media Ventus Innovation Fund, que é financiada pela Luminate, e via New Media Ventus financia outros projetos, por exemplo, um que celebra histórias negras globais por meio como filmes independentes, documentários, animação, séries da web e programas infantis. Outro sobre aborto, chamado por eles como liberdade reprodutiva, e para dar só mais um exemplo, o projeto de um software para combater o encarceramento em massa, ou seja, contempla a agenda progressista. Por que afinal de contas um grupo que diz de investimento financia projetos assim? A resposta é simples. Para controlar o apoio político através da manipulação e domínio do discurso nos meios de comunicação já praticamente todo tomado pelo pensamento de esquerda. Também para obter legislação favorável ao financiamento público ou com subsídios de retirada de impostos para aquilo que beneficia a eles investidores. E terceiro, para não sermos ingênuos, evitar que políticas de desregulamentação permitam novos entrantes nos mercados que já atuam. Ou seja, querem um mercado para eles, os bilionários que já dominam meio mundo. E o meio mais fácil de se convencer as pessoas é enganá-las com gatilhos mentais e frases de efeito. Aborto é liberdade reprodutiva, privilégio de grupos é inclusão social, revolução cultural agora é mudanças progressistas. Você já se perguntou se os financiamentos estão na casa das centenas de milhões de dólares, e se o que eles querem mesmo é ajudar a sociedade, por que então não ajudam quem precisa diretamente? Se aceitarmos a premissa que estes doadores entre aspas querem mais inclusão de negros em universidades ou acesso de pobres a remédios por exemplo, por que não fazer como os atos tradicionais de caridade, e dar a bolsa de estudo diretamente aos negros que a pedirem e remédios diretamente aos pobres? Por que bancar grupos de ativistas para se fazer lobby e gerar uma forma ainda indireta de ajudar o público-alvo? Novamente uma resposta, para se ter pessoas com sentimento de pertencimento de grupo, e portanto mais suscetíveis a serem manipuladas. E aqui não se precisa de mais explicação, mas também para obter uma engenharia social de submissão ao Estado por assistencialismo. E aqui vamos a uma pequena explicação. Note a fauna política em seu país, é formada pelo político carreirista, aquele que vive há anos nas câmaras de vereadores, prefeituras, governos estaduais e assembleias legislativas e depois em câmaras federais, o Senado e nas funções do governo federal. A maioria destes já está na mão dos monopolistas, não tenha dúvida, e eles têm uma base de eleitores criada a dinheiro e favores. Acontece que a cada eleição, chega uma parte que não é político carreirista, é aquele que quer mudar o assistencialismo pela vara de pescar ao cidadão. Esse grupo emperra leis e regulamentações tão importantes para os monopolistas. Pior, querem mudar as leis para que haja menos regulamentação e menos controle do Estado. Estes, então, são um perigo, porque eles convencem fácil, tem exemplos de monte para dar, fatos a demonstrar, a história toda como exemplo. Estes políticos entrantes precisam ser cooptados. Por isso, grupos de pressão, ativistas, ONGs e entidades de assistência, que surgem aos montes em todas as cidades, servem aos financiadores de projetos sociais.
É através destas pessoas, muitas em legítima causa ou boa intenção, que os monopolistas ou amiguinhos do rei fazem seu jogo. Além disso, precisam que estas ideias desapareçam do debate público. Querem convencer, como Lula disse numa live na internet, que ainda bem que inventaram este vírus para mostrar a importância do Estado. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Os progressistas precisam dos grupos de mídia e de think tanks para que desdigam os exemplos da história ou que digam que não foi bem assim, com narrativas de desassociação. Como exemplo, dizem que os nazistas não eram socialistas, mesmo tendo o termo no nome do partido desde sua criação. Ou como querem nos fazer crer agora, os fascistas são os que pedem mais liberdade, ainda que o tema fascista fosse tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Os bilionários progressistas usam seus recursos para mudar artificialmente a estrutura da sociedade para o que eles acham que deveria ser. Se forem bem-sucedidos, isso equivaleria a uma deturpação da democracia pensada como melhor forma de governo do povo e para o povo há mais de 2000 anos. O remendo que planejam, a se acreditar nos gatilhos mentais que tanto falam, ninguém mais pode falar mal do governo e das pessoas que os governantes gostam. Utilizam de seus cofres cheios de dinheiro não apenas para ganhar eleições, mas para substituir conteúdo e virar toda uma cultura para um caminho diferente, amplificando algumas vozes e afogando outras. Eles querem controle.